crianças. Hoje nós teremos uma aula muito especial. Dê uma olhada no que eu tenho aqui na minha mesa. Está cheio de jornais. Viram aí? Vários jornais, porque é o assunto que nós vamos falar hoje. Pegue o seu livro e abra na página 78. Nós vamos começar a unidade 3, que tem por tema geral reportagem. E aí nessa página 78 e 79, você vai ver aí a jornalista fazendo uma entrevista com um profissional do Corpo de Bombeiros, certo? Essa é a imagem de início. E aí você já vai abrir o seu livro na página 80. E na página 80 você vai ver uma capa de jornal. E nessa capa de jornal nós temos várias informações. Nós temos as datas importantes, temos os anúncios, nós temos a data da edição do jornal, o nome do jornal, nós temos o título principal daquela reportagem. Então, tudo está aí na leitura que está na capa do jornal. Na página 81, nós temos um jogo rápido, tá? Você não precisa escrever essa parte, você só vai fazer a leitura e vai buscar a informação na capa do jornal na página 80. O nome do jornal, e aí você consegue ver bem aqui de forma centralizada. Dá uma olhadinha aqui, ó, mostra aqui. Esse aqui é o nome do jornal, Joca. Qual é a data do jornal? Bem aqui, ó, 27/9/2016 a 9/10/2016. É a primeira quinzena de outubro de 2016. Aqui esse jornal, qual leitor esse jornal está sendo destinado? Está bem aqui, ó, para jovens e crianças. E qual é o título da entrevista? O título principal é esse que fica centralizado bem aqui no meio do jornal, ó. Produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Então, aqui nessa capa de jornal, nós temos inúmeras informações. Temos essa notícia, a segunda notícia e a terceira e a notícia principal, que é sobre a produção do alimento, mas que ainda existe fome, apesar dessa produção ser de uma quantidade suficiente, certo? Você fez esse jogo rápido, que foi descobrir onde estão essas informações, aqui na capa do jornal, e aí você vai passar para a página 82. Na página 82, você vai fazer a leitura da reportagem na íntegra, de forma completa, que diz: produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. E aí você faz toda a leitura. E aí bem embaixo, quando diz compreensão do texto, você vai pesquisar dentro do texto que você leu a que se refere os números 7 bilhões, 795 bilhões e 1,3 bilhão. Tá ok? Na página 83, nós vamos para a segunda questão, que diz: assinale um X nas informações que estão de acordo com a reportagem. E aí nós temos a primeira opção: muitas pessoas poderiam se alimentar com os alimentos desperdiçados. Isso mesmo, muitos alimentos são jogados fora. A produção de alimentos poderia atender a todos. Próximo: não há comida suficiente para todas as pessoas. Não é verdade, a reportagem diz que há comida suficiente. A fome não tem nada a ver com a comida que vai para o lixo, também não é verdade, porque como a maioria do alimento é desperdiçado, então por isso uma grande parte de pessoas passa fome devido a esse desperdício. Então as respostas corretas é o primeiro quadrinho e o segundo, tá? E aí você já vai direto aqui para o nome infográfico, que está na parte de baixo da página 83, que o infográfico é um tipo de gráfico que reúne as imagens e o texto. Aqui, ó. Nós temos esse infográfico A, que é o mesmo que está na capa do jornal, que traz poucas informações. Aqui tem o alimento fresco, o alimento que vai para o lixo, 1,3 bilhão de alimento vai para o lixo. E aí na página 84, nós temos o infográfico B, certo? E esse infográfico aqui, ele é mais detalhado, porque ele vem essas informações aqui do lado sobre a beterraba. E aí mostra as comidas que vão para o lixo, por isso elas estão pintadinhas assim de cinza, para demonstrar que esses alimentos não servem mais para o consumo, enquanto essa parte que está de laranja é o alimento que está fresquinho para ser comido, para ser ingerido pelas pessoas, tá bom? E aí você vai para a segunda questão, que diz: releia o infográfico B da atividade 1.
Assinale as frases que indicam a intenção das informações apresentadas. O que esse infográfico B quer apresentar para nós? Convencer as pessoas a comer beterraba diariamente? Será que é isso que o infográfico quer nos trazer? Não. Convencer as pessoas a diminuir o desperdício de alimentos? Com certeza. Está mostrando a quantidade de alimentos que vai para o lixo e que as pessoas poderiam consumir esses alimentos antes deles fossem desperdiçados. Ilustrar o gráfico, tornando visualmente mais atraente? Também não. Instruir as pessoas a aproveitarem melhor os alimentos? Isso mesmo. Porque aqui quando fala da beterraba, fala a parte do talinho que você pode reaproveitar, das folhas, tudo você pode aproveitar para fazer algum tipo de alimento ou algum tipo de suco, certo? E aí nós vamos para a página 85, você vai responder a quarta questão, que diz: assinale a alternativa que melhor explica a linguagem utilizada na reportagem. Se é uma linguagem informal, uma linguagem poética ou uma linguagem clara. E aí nós vemos que é uma linguagem clara porque os dados são objetivos, são específicos daquilo que o jornal quer nos trazer. E por fim, aqui na página 86 e 87, nós temos a reportagem. Eu quero que vocês leiam também esse trecho da entrevista que foi feita por esse juvenil. E aí você vai ver o resumo do que foi estudado na página 87, que fala da reportagem, que são relatos de fatos, de entrevistas, de fatos reais que são publicados. Qual é a intenção? É ampliar as informações sobre esse assunto, nesse caso, sobre o desperdício de alimentos. A linguagem, como eu falei, ela tem que ser bem clara e objetiva sobre o que vai ser trabalhado. E como se constrói esse jornal? Através de dados de pesquisa, com fotos e com entrevistas. E o leitor pode ser qualquer pessoa que se interesse pelo assunto e que queira ter mais informações. Então, você vai fazer as leituras nas páginas que eu falei, vai responder, não todas as atividades, só algumas eu vou colocar no grupo, quais são as questões que você vai responder, tá ok? Então, dê uma lida, compreenda sobre o que fala o jornal e bons estudos, até a próxima aula. Tchau.